Hariom, minha gente, e hoje a gente vai falar sobre a ruminação mental. Vocês já ouviram falar desse fenômeno? Então, ele não é só um fenômeno simples, né, como a gente pode querer tratar ele, né, mas ele hoje é visto como um principal sintoma da depressão. E eu queria trazer essa consciência aqui pra gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ruminação mental e os efeitos dela e como a gente pode dar um olhar consciente para essa psicopatologia, né, que vem ocorrendo muito. A ruminação é inevitável em muitos casos, até porque é algo natural que acontece conosco. Essa comparação do cérebro com o estômago na forma de agir, muitas vezes o parâmetro ou a parábola ou a forma como mais simples até hoje que eu tenha visto, óbvio, de você perceber que você digere os seus pensamentos. Mas a ruminação, assim como ocorre no estômago dos bovinos, ela é tratada da mesma forma. A ruminação é aquele fenômeno, aquele evento dos bovinos, cujo eles têm 4 estômagos e eles vão passando, né, o alimento. Ele consegue devolver o alimento para a boca e ele vai voltando para os estômagos, né? A vaca tem 4 estômagos, né? E isso é uma comparação para que a gente entenda o que é que está acontecendo. Óbvio que os processos são muito mais complexos, mas essa é a maneira mais simples que eu encontrei de falar do assunto. Então vamos lá. Às vezes eu me pego lendo um livro sobre um assunto específico que eu já conheço, que eu já ouvi falar, que eu já vi alguém falar sobre ele, mas é somente a partir daquela leitura onde eu leio exaustivamente acerca daquele assunto que eu consigo me relacionar com o assunto abordado. Algumas pessoas se relacionam com assuntos de uma maneira mais rasa, mais superficial. Ela não aprofunda. E normalmente quando você lê textos, livros, você se aprofunda no assunto. E eu me pego por muitas vezes não digo nem deleitando, né? Mas após ler, eu fico ali, termino um parágrafo e eu fico ali com aquela ideia daquele parágrafo, daquela seção do livro. E eu percebo várias fichas caindo. Outro dia eu me peguei fazendo uma leitura e quando eu percebi já deveria ter passado uns 15, 20 minutos e eu estava olhando fixo para um ponto. E eu nem sei quanto tempo se passou, mas muitas fichas foram se caindo, assim, e no sentido que eu quero trazer para vocês é que no momento que eu percebi que aquele conhecimento, que não é novo, mas que ele é cientificamente comprovado, que você tem experimentos que foram feitos e que você pode realizar com você para constatar aquela forma de pensamento atuando em você com a sua experiência. E eu percebi que durante aquele tempo que passou ali, eu não estava enxergando o mundo à minha volta. Eu realmente estava muito internalizado com aquela informação, que foi apenas uma confirmação. Não foi nem a adição do conhecimento novo que mais me chocou, mas a confirmação de momentos em que eu tive dúvidas ao tomar uma decisão e eu poderia ter tomado a decisão porque era exatamente aquilo que estava acontecendo. Um excesso de pensamento, por exemplo, ou a ausência do próprio pensamento sobre aquele tema que você sente, né, que traz sensações, que traz percepções. E isso não aconteceu apenas uma vez, aconteceu várias vezes. Eu acredito que pela experiência de vida que eu tenho,
diferente aí de alguns que possam estar começando nesse universo do autoconhecimento. Eu muitas vezes me pego tendo essas confirmações. Eu já nem desconfio do que está escrito. E aí me surpreendo, porque eu creio que eu vou estar lendo aquela mesma coisa outra vez e no fundo, a pessoa fala de uma maneira diferente. E isso muda tudo. E dessa vez não foi diferente. Há 1 ou 2 podcasts atrás eu falei sobre a intelectualização e minimalização. Não é que eu quero exaurir o assunto, mas eu tenho que citar nas palavras de Joe Rogan que pensar e falar o tempo todo sobre seus problemas literalmente faz com que o problema cresça. E quando um problema se torna grande demais, ele te engole. Ele engole suas qualidades e seu caráter, apenas porque, ao exaltá-lo, torná-lo consciente, isso pode significar que ele está crescendo diante de você. E como eu costumo dizer, nós temos dificuldades em controlar o que vem de fora. Só que se você olhar por outro ângulo, aquele que você controla, você está se apequenando ou se diminuindo diante deles. As metáforas são diretamente proporcionais, mas se quiser um resultado, não se apequene, encare e seja maior do que seus problemas. Faz sentido para você? Hoje eu quero trazer o tema sobre esse termo, a ruminação mental ou prolongada. Você vai ouvir ele das 2 formas. A ruminação mental e prolongada são patologias e querem dizer a mesma coisa. Nas palavras de Joe Rogan, literalmente ruminar sobre seus problemas só o fazem ficar maior e piores. A aclamada autora e jornalista independente Abigail Shrier, ex-colunista de opinião do The Wall Street Journal, sugere na sinapse de um livro que ela escreveu que vem a ser o principal sintoma da depressão. A NPR Books We Love considerou seu livro o melhor do ano de 2024. De acordo com o site therecoveryvillage.com, o texto Ruminação, Sintomas, Tipos, Gatilhos e Técnicas de Enfrentamento, de 2025, diz o seguinte: a ruminação afeta milhões de pessoas em todo o mundo, criando um ciclo de pensamentos negativos repetitivos que pode impactar significativamente a saúde mental e o funcionamento diário. Esse padrão persistente de pensamento, caracterizado por remoer experiências angustiantes e suas consequências, frequentemente se torna um hábito profundamente arraigado no que pode agravar a depressão, a ansiedade e outros problemas de saúde mental. Entender a ruminação e aprender estratégias eficazes para se libertar dela é crucial para você manter o bem-estar psicológico e desenvolver padrões de pensamentos mais saudáveis. O que é a ruminação? A ruminação envolve pensamentos repetitivos e passivos focados nas causas e efeitos do sofrimento de uma pessoa. No entanto, esses pensamentos não levam a pessoa a adotar mecanismos ativos de enfrentamento ou estratégias de resolução de problemas que aliviem o sofrimento e melhorem o humor. Ao contrário da resolução produtiva de problemas, a ruminação é caracterizada pela repetição dos mesmos pensamentos negativos sem alcançar uma resolução ou tomar medidas construtivas. O termo ruminação vem do processo biológico em que animais como vacas regurgitam e mastigam novamente seus alimentos. Da mesma forma, a ruminação psicológica envolve a remastigação mental de pensamentos e experiências angustiantes repetidamente, muitas vezes tornando-os mais difíceis de digerir emocionalmente. Eu vou falar de 2 tipos de ruminação. Ela tem 2 subtipos, a reflexiva e incubadora. Pesquisas identificaram essas formas distintas, cada uma com uma característica e resultados diferentes. A ruminação reflexiva representa uma forma mais adaptativa de pensamentos repetitivos. Este tipo envolve a consideração cuidadosa de problemas com a intenção de obter insights e compreensão.
Quando usado de forma construtiva e com limites de tempo, a reflexão reflexiva pode, às vezes, levar à resolução de problemas e ao crescimento pessoal. A ruminação é a forma mais problemática de ruminação. A ruminação incubadora é a forma mais problemática de ruminação. A ruminação incubadora refere-se ao processo em que alguém se concentra na causa e na consequência de suas experiências negativas, sem se envolver em uma solução construtiva para os problemas. Essa forma passiva e autocrítica de pensar normalmente leva ao aumento do sofrimento e à manutenção de estados de humor negativos. Pesquisas de neuroimagem revelaram que esses dois tipos de ruminação, na verdade, envolvem mecanismos cerebrais diferentes, com a reflexão associada ao aumento da atividade em áreas ligadas à autocrítica e à desregulação emocional. Aí para pensar. E Bernardo, e isso tem solução? Claro, porque se tem dois caminhos, a decisão é sua. Você precisa saber escolher. Então, eis que nós temos o movimento como o nosso elemento ar dos Panchamahabhutas, né? Aqueles que a gente consegue controlar quando estão em nós, né, e que habita em nosso universo, e por isso aquela incumbência ou tarefa de nos exercitar, de sair de casa e realizar atividades físicas, intelectuais e de certa maneira desafiadoras são boas para você. E por isso que até a sua terapia deve conter ações que irão desafiar você a sair desse lugar de ruminação e acrescentar conhecimento à sua vida, acrescentar atividade física, a materialização de ações, quebrando o padrão de ruminação sobre algo que já aconteceu e você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar como isso te afeta. Consequentemente, isso irá mudar tudo. O perigo está, segundo Abigail Shrier, que alguns psicólogos se mostram favoráveis a permitir que seus pacientes ruminem seus pensamentos como forma de tratamento. Então, se mal feito o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, se não houver uma percepção, então por isso depende também da sinceridade do paciente, né, de não chegar na frente do profissional e dizer, não, eu estou adorando ficar ruminando isso. Não é bem assim. Então tem que ter uma verdade dos dois lados. Mas tome cuidado, porque existem psicólogos que se mostram favoráveis. E você percebe que não é bem assim, não é só você deixar. É a coisa fluir por um tempo dentro da pessoa, né? Não ao ponto de que aquilo cause torpor, coloque você para baixo, mas que você chegue no fundo do buraco, que é um lugar estável, né, para você também poder subir e não ficar lá embaixo, tá certo? Então, eu vou trazer um exemplo aqui que eu vi outro dia num podcast, numa entrevista da fisioterapeuta Raquel Castanho, né? E segundo a fisioterapeuta Raquel Castanho, tudo no nosso corpo é antifrágil. Ela cita o exemplo do nosso osso e diz que, se ficarmos na cama e formos sedentários, perderemos tecidos ósseos. E explica como o osso fica mais forte quando você bate nele. Sinto que ela não está sugerindo que você faça isso em casa. Imagino que ela se refira ao processo de causar impactos que geram microfissuras em nossos tecidos ósseos e os estimulam a calcificar essas fissuras e assim a estrutura do osso vai ganhando resistência. Você percebe que esse microcosmo dentro de você está agindo e a ação parte desse lugar também. No momento que você termina de fazer uma atividade física, ela não para por ali. O corpo continua trabalhando, né? Então esses são os efeitos antidepressivos. Existe uma obra dentro de você ocorrendo, né? E você não pode deixar a equipe parada. E a tração ocasionada pela musculação, que eu acho um exemplo melhor que ela trouxe, né? Que a Raquel trouxe, que vem das atividades como musculação e as atividades vigorosas. Quando você traciona
o seu músculo, está acontecendo a mesma coisa no músculo e isso vai ocasionar nos seus ossos também, tá certo? Então, essas atividades são exemplos de práticas de movimentos saudáveis atestadas por diversas áreas de saúde, físicas e mentais, tá certo? Então, vai para academia, independente do que você pratique, se você gosta de voleibol, de tênis, de futebol, de beach tênis, squash, enfim, o que quer que seja, adicione na sua vida a musculação, porque é ela que vai ajudar na construção saudável do seu corpo e vai torná-lo mais resistente. Raquel exalta que quando o nosso corpo não sofre, ele definha. E eu não estaria falando disso aqui se não fosse para falar do meu posicionamento sobre a fala dela. Concordo em grau, gênero e número. Ao falar do termo gastar, Raquel sugere que esse termo é aplicado a máquinas. O nosso corpo não é uma máquina. Muito pelo contrário. A Raquel Castanho me surpreende mais uma vez com a definição marcante do que é o nosso corpo. Nosso corpo é um sistema complexo, antifrágil. Ao usar um equipamento ou maquinário, seja ele carro ou carro de mão, ele desgasta com o uso. Eu falo carro de mão porque pode ser o equipamento mais complexo ou mais simples de todos, um movido ao motor, o outro movido à energia humana, cinética, Ele desgasta com o uso. Já o nosso corpo, quanto mais você estressar ele e usar ele, ele vai criando e ganhando resistência e resiliência. E ela conclui com a frase maravilhosa comparando ambas as ferramentas. Máquina, use-a e perca. Corpo, use-o e perca-o. Nas palavras da Raquel, o contrário de frágil é resistente. Um copo de vidro é algo frágil. Já uma mesa de madeira é resistente. Porém, se eu bater na mesa de madeira, ela não irá sofrer nenhuma deformação ou transformação. E por isso dizemos que o nosso corpo ele é antifrágil. Porque quando ele sofre esses impactos sugeridos acima, ele não fica inerte. E eu imagino que possa estar um pouco confuso, mas vamos lá, eu guardei o melhor exemplo para o final. Vamos falar do nosso coração? Segura firme. O nosso coração, para ele ficar forte, ele precisa sofrer um pouquinho, ou ele fica descondicionado. Gente, eu estou falando de atividade física, tá? E não de dor de cotovelo. A gente não citou o cotovelo aqui, mas vale também para isso, para os seus sentimentos, tá certo? Então você precisa se fortalecer, sem medo de encarar os desafios, tá? Não é só ficar pensando nisso tudo. Acabei de ter uma ideia aqui, fazer um outro podcast. Mas você não deve ficar remoendo as coisas de novo e de novo e de novo. Chega a uma solução e haja. E vá realizar aquela teoria que você constatou, aquela ação que você constatou que será melhor para você. E vá e coloque em prática. Se você erra, você acaba descobrindo uma maneira de não tratar aquilo, É por aí que vai, tá certo? Quem erra acaba aprendendo alguma coisa, tá? E aí você pode usar mais ou menos a mesma teoria, só que com a correção daqueles erros. E você vai evoluindo. Se arraste, meu filho, mas não fique parado aí no mesmo lugar, pelo amor de Deus, tá? Então, o que eu quero que vocês carreguem com vocês é o seguinte: se entregue sem reservas. Tudo o que você possa fazer para que sua vontade seja cumprida, faça. Todos os seus poderes, os que você conhece e o que você desconhece, os que você desconhece devem ser em maior quantidade do que, Mas os poderes atuais e os poderes latentes, que tudo esteja a serviço desse todo.
desse bem absoluto, dessa luz absoluta, que ao passar por você seja uma honra, porque você vai manifestar algo diante dessa energia que vem de você, tá certo? Que torna o seu veículo digno, vontade de expandir, vontade de empurrar por trincheiras. Vocês não sentem um desconforto ao imaginar que a gente pode morrer do mesmo tamanho que a gente é hoje? Dá uma certa sensação de asfixia. Tem que empurrar essa trincheira. Você tem que ser fator de soma. Você tem que fazer com que o mundo se torne um pouco melhor porque você existiu. Vontade de ser aquilo que você veio ser. Vontade de realizar aquilo que a natureza espera de você. Vontade de ser veículo para algo maior do que você, que só vai aparecer no mundo através de você nesse momento. Você é um mensageiro necessário. É isso que eu quero que você perceba. E não fique preocupado se essa energia só acontece com você, que você é extra especial, que você é detentor disso tudo, porque o outro também tem essa energia. Eu tenho essa energia também. E eu vou manifestar outra mensagem, mas é minha mensagem. Você fazendo a sua, o outro fazendo a dele e eu fazendo a minha, olha só que caos. Mas o universo é sobre isso. Eu vou ter que falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas vamos lá. E você não quer tombar sem entregar essa mensagem. Você quer chegar no máximo das suas possibilidades para conquistar essa palavra sagrada, porque ela vem através de você e você a manifesta. Você é quem materializa. Esse hierólogos, essa palavra que vai comunicar ao mundo o que você veio comunicar e vai trazer luz e vai fazer diferença. Ela é que importa. Todas essas coisas estão aí perdidas e não são estranhas para você. Alguma coisa que eu falei aqui é totalmente estranho ou isso já passou pela sua cabeça? Porque tá tudo aí dentro. É uma questão de reunir tudo isso e investir nisso. Dizer a si mesmo, agora, daqui por diante, eu sou isso aqui. O resto é meramente agregado, coisas que aderiram a você nos maus hábitos da vida. Mas você é isso, e é isso que você vai investir. E é isso que vai crescer dentro de você. Há um certo receio de que esse caminho de olhar para dentro e se ouvir vai fazer com que a gente encontre um monte de lixo ali também. Se você for procurar fora, vai perceber que não há estímulo social para você se buscar. A sociedade não estimula você a se conhecer. E eu acho que é sempre, sobre a próxima série, a próxima balada, a próxima viagem, a próxima compra, a próxima temporada, a próxima série, a próxima campanha de marketing, o próximo carro. E você nunca para olhar para dentro, para o que habita em você. Porque é óbvio que ao olhar para você, você vai encontrar sombras emocionais e isso vai trazer sensações, você vai perceber essas sensações, você vai ter que enfrentar e se responsabilizar, vai ter que parar de culpar, de terceirizar e vai ter que agir, o que implica em sair da zona de conforto. E isso é uma pena, porque quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. Daí, quando você acorda, você muda a vida e muda o mundo. Esse universozinho coletivo que tem aqui entre nós, Todos nós estamos passando por algum tipo de transformação. Esse sim é o tipo de oportunidade que estar no planeta Terra nos proporciona. Podemos experienciar os aspectos mais profundos de nós mesmos. O que nós viemos fazer aqui ou onde nós nos escondemos, aquilo que não prestamos atenção, tudo isso é importante. E tudo isso significa algo de verdade para cada um de nós que adentrou nesse momento sem precedentes
nesse planeta que habitamos. E experienciar que as nossas vidas estão mudando e se transformando, você jamais será o mesmo de como você foi no passado. Então, se inevitavelmente já estamos dentro dessa mudança, dessa transformação, dessas transformações, qual é o nosso maior e verdadeiro poder? O que é que você acha que é? Porque até o momento eu só pude constatar que o nosso maior e verdadeiro poder é o amor. Né? Tem a carta de Paulo, né? Ainda que eu dê os meus bens para alimentar os pobres e ainda que eu ofereça o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso terá significado. O amor do qual eu falo é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é malcriado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas se alegra com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança e se mantém sempre firme. O amor jamais acaba. Há dons de profetizar, mas eles desaparecerão. Há dons de falar em várias línguas, mas eles cessarão. Há o conhecimento, mas ele desaparecerá. Estas coisas acabarão porque tanto o conhecimento que agora temos, como o que percebemos por meio da profecia ainda não estão completos. Porém, quando vier a perfeição, aquilo que não está completo acabará. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. Agora nós vemos como se estivéssemos olhando para um espelho escuro. Mas quando a perfeição vier, então veremos claramente. Agora meu conhecimento é incompleto, mas quando aquele tempo vier, conhecerei completamente assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Lembre-se, é preciso esperar o amargo ficar doce. Uma hora passa. Hariom, minha gente, muita fé, muita axé, muita acarajé para sua vida. Tudo de on.